Fala, visionários! Sejam muito bem-vindos ao episódio 6 da nossa aula live de hoje. Muito bem, emoções no trabalho, como agir de forma diferente. E hoje, entre perdas e ganhos de toda mudança comportamental que nós podemos ter para enfrentar os conflitos, para enfrentar os desafios, os embrólios, as pessoas que mais dificulta a gente no ambiente de trabalho, ou seja, as nossas insatisfações, a nossa infelicidade no trabalho, porque, cara, dá pra ser feliz e trabalhar no mesmo lugar, Patrícia? Dá. E é por isso que hoje nós vamos conhecer os caminhos das pedras através dos mantras e dos rituais. Então, assim, visionários, eu quero que vocês anotem, tomem nota e prestem bem atenção para que vocês entendam o que vai ser dito aqui. Cada aula compõe, ok? Conteúdos dado em mentoria, dado em consultoria, que realmente transforma a vida nossa no ambiente de trabalho em relação às outras pessoas. Mais uma vez, por quê? Porque sem pessoas a gente não faz nada. Esse é o ponto. Então eu quero que vocês prestem bem atenção na noite de hoje para que a gente fortaleça, ok? As nossas relações, conectividade, porque essa é falar, Patrícia, eu não tô afim de me conectar com ninguém, cara, não tem como. Tudo que você quiser ser e ter, nós precisamos estar bem relacionados. E quanto melhores relacionados nós estivermos, muito melhor será ou serão os nossos resultados. Tudo bem? Negócio é o seguinte, eu preciso que vocês anotem a seguinte frase. Novos hábitos exigem mudanças claras e benéficas para que nós tenhamos cada dia mais resultados, ok? Só que vocês devem estar se perguntando, mas o que tem a ver mantras e rituais com tudo isso? O que são, Patrícia, mantras e rituais? Então vamos lá. Primeiro que a gente não vai rezar e nem tampouco vai fazer nenhum tipo de ritual que vocês podem achar. Nós precisamos nos familiarizar com algumas palavras e de maneira muito simples trazer para o nosso cotidiano facilidades. Então, quando a gente tem a leitura do que significa as palavras, isso nos ajuda muito para que a gente crie novos hábitos, tudo bem? Então assim, mantras de um modo geral, eu não vou explicar, mas no sentido do que vem a palavra, de onde vem, mas de uma maneira muito rápida vem do sânscrito, ok? Que é uma palavra muito falada na antiga Índia, que nada mais é que um instrumento para o pensamento. Um mantra, aquilo que eu repito, que vira um mantra dentro da minha cabeça, tá? E os rituais nada mais são que práticas comportamentais adotadas, tá? Tudo aquilo que, por exemplo, olha, eu vou te dar um exemplo. Todos os dias, quando eu levanto, a primeira coisa que eu faço é um sinal de gratidão por mais um dia que Deus e a espiritualidade maior possam me dar equilíbrio, força, foco e em seguida de um bom café. Ou seja, eu criei um ritual para que eu tenha um excelente dia, para que eu me contamine de coisas boas e não me contamine de coisas ruins. Estou contaminado por coisas positivas, por pensamentos positivos, por coisas muito melhores. Então, calma, porque tudo vai ser encaixado até o final dessa aula aqui para vocês entenderem, ok? Tá certo? Então, vamos lá. Aí você vai falar assim, tá, nós vamos utilizar de mantras e rituais para contribuir com a nossa saúde mental no nosso ambiente de trabalho. Aí você vai me perguntar, por que, Patrícia? Porque é o seguinte, nós precisamos nos desintoxicar de pensamentos e ações que nos fazem mal. E no dia a dia, nós estamos cheios de atitudes, de pensamentos,
negativos, mas que na maioria das vezes nós não nos damos conta disso. Quando a gente menos espera, nós estamos contaminados com coisas negativas, com pensamentos negativos, com pessoas que estão em cima de nós o tempo todo, jogando aquela nhaca, aquele pensamento ruim, aquela coisa chata. E conviver com isso todos os dias é muito ruim. Tá certo? Tá dando para entender? Visionários. Quando eu peço para vocês anotarem algumas frases, é porque é muito importante que vocês visualizem lendo essa frase depois. Coloca num post-it, num quadro, no caderno. Por quê? Porque para pensar em cada frase que eu peço para vocês anotarem. E traz com calma, não agora, no pensamento rápido, mas com calma, para o teu cotidiano, onde você pode estar vivendo isso de alguma forma. Como, por exemplo, entende assim, conviver mal com as pessoas reduz a nossa saúde física e mental. E entenda, o nosso modo criativo fica operando em baixa. É simples assim. Tem pessoas que potencializam o nosso lado inseguro e inferior. Já perceberam? E tem pessoas que podem despertar emoções destruidoras em nós. Eu tive um mentorado que, quando ele me procurou, ele estava muito mal. Ele estava assim à beira da loucura, do estresse, das coisas ruins. Por quê? Ele admirava muito o dono de uma empresa que ele trabalhou. E o cara, ele tinha um pouquinho de sociopata, uma mistura de, sabe, o cara extremamente egocêntrico. E ele pegou um garoto, ainda muito novo, começou a colocar muitas ilusões na cabeça dele. Ele foi, sabe aquelas pessoas que têm fácil acesso ao seu cérebro, ficar comendo o seu cérebro assim com palavras, falácias, enfim. E ele foi despertando nesse meu mentorado um lado muito do ego, da vaidade, prometendo coisas, fazendo o cara se sentir o último cara da galáxia, o poderoso e tal. Isso é muito perigoso. Porque disparam gatilhos mentais em nós muito ruins, principalmente quando a gente admira uma pessoa dessa. Porque passa a gente a achar ou acreditar que tudo que essa pessoa fala é uma verdade absoluta. Tá dando pra entender? E pasme, ele tava ficando já meio pancada da cabeça. Ele começou a ter comportamentos estranhos. Por quê? Porque ele era muito social com todo mundo na empresa. E o dono dessa empresa ficava falando pra ele, cara, você tem que ser dos meus. Você não tem que se misturar com essas pessoas. Gente, o dono da empresa falando pra ele. E ele era um garoto. Mas ele ficou lá 6 anos. E ele entrou, tanto que ele fez um trabalho de mentoria, nós tivemos muito sucesso, mas ele também precisou fazer um trabalho forte psicológico. Um acompanhamento com psicólogo, porque foi bem pesado, Existem pessoas que influenciam a gente em um nível muito complicado. E isso só acontece porque nós não estamos preparados para lidar com pessoas assim, loucas, problemáticas, doentes mentais. Tá? Então, nós precisamos entender muito com quem nós estamos lidando. Mas, para que a gente cada vez mais saiba com quem nós estamos lidando em nossas relações, nós precisamos, em primeiro lugar, saber quem somos nós para nós mesmos. Até onde irão e vão os nossos reais limites. Porque se eu não souber disso, qualquer pessoa, ou por tendência, qualquer pessoa pode me influenciar de uma forma muito negativa. Tá? E aí, assim, você percebe? Eu tô trazendo um exemplo real, porque eu não tô me referindo aqui apenas de alguém que não gosta de você no ambiente de trabalho, porque esse sempre vai ter. Sempre vai ter alguém que não goste de nós no ambiente de trabalho. Eu tô me referindo mesmo aos impactos emocionais que más relações nos trazem. E pasme você, muitas vezes nós não nos damos conta de que tudo isso está acontecendo com a gente. Porque você vai vivendo um dia após o outro, você passa a olhar essa pessoa com admiração,
Passa a olhar com o que ela tá falando é uma verdade absoluta. Isso é claro, eu tô falando das pessoas que a gente acaba se relacionando bem, ou pelo menos uma parte se relaciona bem, onde a gente admira essa pessoa e tá tudo bem. Agora, imagina você lidar com uma pessoa que você não se dar bem e que de certa forma você até admira essa pessoa, mas que de uma certa forma ela é muito difícil, você até tenta ali chegar perto dela e tá próximo a ela, mas ela é uma pessoa muito hostil às vezes. Aí quando ela percebe que ela tá te afastando dela, no sentido da maneira que ela te trata, ela tenta te agradar, traz você de novo e massacra você novamente, depois ela te traz de novo pra ela e massacra você novamente, ou seja, são relacionamentos dentro de uma empresa que são mórbidos, doentios mesmo. Então é muito delicado isso que eu tô falando aqui. São situações que a gente, quando a gente menos espera, a gente já tá envolvido, doente. Então, para que possamos nos desintoxicar, isso é importante vocês entenderem aqui. Para que nós possamos nos desintoxicar, é preciso, primeiro, admitir que há a possibilidade disso na nossa vida estar acontecendo. Porque, às vezes, nós vivemos situações desconfortáveis e até desastrosas, porque nós subimos, mesmo que sem querer, em níveis tão vaidosos que a gente não acha que certas coisas irão acontecer com a gente. Por que é uma vaidade, Patrícia? Eu vou explicar. Porque é mais ou menos assim. Imagina, eu tô passando por cima, tô passando por uma situação dessa com determinada pessoa. Imagina quem é ele para me influenciar desse jeito. Imagina, eu sou mais eu. Não, ele me incomoda, mas ele não me influencia. Ele não tem essa influência toda na minha vida. E quando vai ver, tem. Tem. E por que a gente não acredita que isso possa acontecer? Por uma questão de vaidade. Porque a gente pensa assim, de uma maneira inconsciente. Quem é essa pessoa para achar que tem influência sobre mim? Mas ela tem. E tem por N motivos. E até que você descubra quais são os motivos, você já está contaminado por essa pessoa. Deu para entender? Então nós precisamos, vamos lá, admitir que essas possibilidades podem acontecer. Nós precisamos reconhecer que isso possa já estar acontecendo. E sem levar para o estômago, visionário. Porque tudo que a gente leva para o estômago, tudo que a gente leva para a vaidade, nós temos tendências de demorar mais para resolver. Por quê? Porque a gente briga com o que nós estamos vivendo. Como a gente não aceita, porque a gente já pensa que é logo um idiota, que a gente é um trouxa, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Então a gente entra numa briga interna que não vai ajudar, que não vai adiantar. Tudo bem? E não contribui, tá certo? Porque se contribuísse, estaríamos nós aí em outros níveis. Mas nós somos seres humanos. Muitas vezes a gente se relaciona com as pessoas colocando quem na frente? O coração. E esse é o ponto. Porque a gente coloca o coração e não acredita. A gente mede o outro pela nossa régua. Eu olho o outro pela nossa régua, exemplo disso. Eu sou muito boa, tenho um coração muito bom e não acredito que outra pessoa possa fazer um mal para mim. Eu não acredito que a Maria vai lá me prejudicar no trabalho. Eu não acredito que o João vai falar de mim. Por quê? Eu trato o cara super bem. Por que ele iria falar de mim? Por que ele vai me tratar mal? Então, você mede o outro pela sua régua. Ao contrário também. Às vezes eu sou uma pessoa extremamente maldosa, vejo coisas ruins em todo mundo, não acredito em ninguém, tenho suspeitas e acho que todas as pessoas são iguais. Por quê? Porque eu estou medindo o outro, a atitude do outro, o comportamento do outro pela minha régua. Deu para entender? Depois, é preciso entender por que tudo isso está acontecendo. Tá? Quando a gente entende o que está acontecendo, fica muito mais fácil, você para de se culpar. Não adianta você se culpar. Se isso aconteceu, vamos entender por quê. Em que nível psicológico você está aí emocional para receber tudo isso e como é que a gente pode trabalhar isso da melhor forma possível. Tá? E depois, é claro, reconhecer os seus pontos de força. Porque muitas vezes a gente está vivendo uma situação tão ruim com uma determinada pessoa que a gente esquece os pontos de força que nós temos. A gente se sente fraco, a gente se sente mal, a gente se sente enfraquecido, a gente se sente inseguro, a gente se sente involuído em relação a algumas coisas. Tá dando para entender? Então, olha só, para que a gente possa se desintoxicar, é preciso, o que nós falamos aqui,
admitir as possibilidades de que isso pode estar acontecendo, reconhecer o que já está acontecendo, tá? E fazer uma varredura. Aceitar isso, tudo bem, eu de repente fui com todo o coração, eu fui de boa fé e a pessoa aproveitou. Como é que eu resolvo isso agora? Depois, entender por que isso aconteceu. Quando eu falo de entender, é onde eu abri guarda para isso acontecer, qual foi o comportamento que eu adotei, qual é a minha forma de pensar que eu deixei uma pessoa fazer tantas coisas ruins comigo ou ter um impacto negativo sobre mim. E depois, reconhecer os pontos fortes que eu tenho. Pô, eu tenho pontos fortes. Quais são os pontos fortes que eu tenho? Eu mereço. Eu sei que eu tenho pontos fortes. Por quê? Porque são eles que vão tirar você de uma situação ruim. Então, a primeira coisa que a gente faz, um mapeamento, é fortalecer os nossos pontos. Cara, eu sou forte em quê? No que eu sou bom. E é isso que vai me fortalecer para que eu tenha melhores resultados. Porque assim, visionários, eu quero que vocês entendam uma coisa e gravem essa frase. O trabalho, as relações que nós temos com as pessoas dentro do trabalho é o meio e não o principal veículo da nossa vida social. É muito importante nós entendermos isso, tá? Mas antes de nós chegarmos nos mantras e nos rituais para que a gente possa se fortalecer, para que a gente possa melhorar a nossa conectividade com as pessoas, melhorar os nossos resultados, turbinar tudo aquilo que a gente quer de mais êxito, de mais resultado, de coisas boas em nossas vidas e fazer com que a gente realmente tenha muito mais impacto positivo nas relações que nós temos do que negativas como nós estamos tendo ultimamente, nós precisamos chegar aqui em alguns consensos e alguns pontos que eu gostaria que vocês descrevessem como lição de casa. E depois, se tiverem alguma dúvida, volta aqui para falar comigo. Me pergunta, Patrícia, fiz o exercício, foi muito bom, foi show, foi top, tá? Então, vamos lá. Se você estiver dirigindo por alguma razão, veja depois, anota aí o tempo que eu tô falando, pega aqui daqui para frente a pergunta, eu posso deixar aqui também na descrição e tá tudo certo. Mas é preciso que vocês anotem, é preciso que vocês façam essa pergunta para vocês mesmos e com calma vocês respondam. Tudo bem? Visionários, se você pudesse agora descrever o que o trabalho significa para você, o que você descreveria? Coloca aí. O que o trabalho significa para você? Descreve, sei lá, não coloca 2, 3 coisinhas. Se dedica. Mínimo 10, vai. Você consegue. Você consegue. Mínimo 10. Mínimo 10. Tenho certeza que você consegue chegar lá. Agora, 2. Quantas pessoas que trabalham com você? O que elas representam para você? Pega as principais pessoas, faça uma lista de pessoas que você admira dentro do ambiente de trabalho, as pessoas que você mais admira, o que elas representam para você. Depois, numa outra parte, vocês vão colocar lá, liste pessoas que você tem mais dificuldades. Tudo bem? Lista essas pessoas. E aí, eu quero que vocês parem para pensar o seguinte, respondendo para você mesmo aí. Quais são os impactos diretos que essas pessoas que você tem dificuldades relacionais, não importa se é mau grau, você não precisa estar brigando com a pessoa, tá? Quando a gente fala de conflitos interpessoais, é importante a gente entender isso. Você não precisa ter uma picuinha, você não precisa estar brigando, mas é aquela pessoa difícil que, de certa forma, tá sempre ali dificultando um pouquinho o rumo das coisas. É difícil de falar, é difícil de chegar perto. Ela, de repente, é um par, um sócio, um amigo, um chefe que trabalha com você ali, mas que você não se sente tão à vontade. Então, as dificuldades de relações que a gente fala, essas pessoas que nos fazem mal, não precisa, às vezes, a gente brigar. Às vezes, a gente nem briga com a pessoa, mas a gente fica doente. A gente fica doente para essas pessoas. A gente fica muito mal. Então, e nos adoecem. Faz com que a gente saia de lá com dor de estômago, com raiva, com ódio, inflamado. Tem gente que você sente que é uma picuinha, tem gente que você fala, caramba, Patrícia, essa pessoa não tem por que agir desse jeito comigo, mas ela age. E tá tudo bem. Então, descreve quais são os impactos diretos
que elas têm nos resultados que você tem no dia a dia. De repente ela te atrapalha, de repente você poderia performar mais, de repente você poderia trabalhar mais, de repente você poderia se engajar mais, de repente você... Ah, Patrícia, mas eu dou o meu melhor. Cara, você dá, mas você concorda que depende das pessoas que você convive e você te puxa um pouco para baixo? E aí eu quero que você descreva o seguinte, numa outra página aí. Como elas conseguem te atrapalhar? Como que elas te atrapalham? Como elas fazem isso? Se pergunta, como elas te atrapalham? Tudo bem? Então, olha aí, as perguntas estão lançadas e é muito importante que você faça esse exercício para a compreensão dos mantras e dos rituais. Porque aí você vai me perguntar, tudo bem, Patrícia, mas aonde que os mantras e os rituais entram nisso, pelo amor de Deus? Então vamos lá. Os mantras, eles vão te ajudar a criar pensamentos mais prósperos sobre as coisas mais negativas que você está vivendo, mesmo com as pessoas que você tem dificuldade de lidar. Os mantras te darão os resultados que você precisa para conquistar os seus objetivos. Eu vou ensinar alguns mantras, eu vou ensinar alguns rituais, anotem, porque vai ser muito bom. Vocês podem repetir esses que eu vou mandar agora e depois vocês podem adaptar o de vocês. Desde que mantras e rituais coloquem vocês em ação e que desde que sejam prósperos, que vocês sintam que esses rituais ao verbalizar e ao fazer, eles realmente transformem o dia de vocês em dias ainda muito melhores. Tudo bem? Aí você vai me perguntar, Patrícia, mas como que eu faço isso na prática? Como é que eu transformo tudo isso? Esses mantras e esses rituais para que eles me tragam melhores resultados? Calma aí. Eu vou explicar. Só que antes eu preciso que vocês entendam uma coisa. Vamos começar assim, tá? Eu sei que é difícil pensar numa pessoa que a gente tem dificuldade e não ficar assim, com ódio, tem hora. Você fala, caramba, pessoa... Ou até mesmo aquela que você não sente tanta raiva, mas que você sabe que enche o saco de certa forma, que faz você gastar uma energia a mais para ter que lidar ali com ela, para ter que conviver naquele trabalho. É tenso, mas... Vamos lá. Eu quero que você elimine desse pensamento negativo agora e pense comigo o seguinte. Entenda assim. Cada pessoa do seu trabalho, tá? Compõe um conjunto de conhecimentos que te ensina e te ajuda na sua caminhada evolutiva. Isso tanto nos hard skills, ou seja, na parte sua intelectual, dos seus conhecimentos, de tudo isso que você tem de conhecimento, tanto do que você buscou em curso, em palestra, em estudos, da sua própria sabedoria interior, quanto dos soft skills, ou seja, das suas habilidades emocionais. Então, todas as pessoas que trabalham com a gente, mesmo as mais difíceis, elas compõem, tá? Um conjunto de conhecimento que nos ajudam a evoluir. Eu sei que é difícil a gente pensar assim quando a gente lida com alguém difícil, mas pasme vocês. Aquela pessoa que você já conhece, que eu falo aqui, que tentou me prejudicar durante 4 anos, eu era o alvo da pessoa. Hoje eu olho para trás e falo, foi a melhor pessoa do mundo na minha vida. Porque se não fosse aquele estilo de pessoa, talvez eu não tivesse buscado tantas coisas como eu busquei. Esse é o ponto. E aí depois eu vou contar uma história rápida aqui que aconteceu comigo em relação a mantras, quando eu aprendi há 20 anos atrás, quando eu fui buscar a ajuda para poder lidar com essas questões emocionais que eu vivia, que eram desafiadoras. Eu via em pronto-socorro, eu via com o pescoço travado, via com o estômago ruim, era dor de cabeça, era enxaqueca, era sinusite, cara, era uma coisa que eu comia que fazia, olha, era um imbróglio. E tudo isso por quê? Relações maléficas. Porque a minha direção, o meu foco, o meu olhar, eles estavam justamente para que essas pessoas pudessem potencializar ainda mais aquilo que eu estava sentindo, tá? Eu estava abrindo brecha para isso. Eu estava abrindo
campo para isso e não estava percebendo. Ao contrário, eu acreditava piamente que o problema era só do outro e onde eu não tinha responsabilidade nenhuma nisso, uma vez que eu não queria viver coisas ruins e nem desconfortáveis, tá? Então, vamos lá? Vamos adotar mantras das oportunidades? Pois é, eu quero que vocês anotem mantras das oportunidades, tá? Eu anotei aqui. Eu vou ler 2 que eu deixei aqui anotado para eu não me perder. Mais uma vez, vocês começam com esse, depois vocês adaptam um para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Olha lá. Extrairei, anotem, tá? Do meu trabalho, o máximo de conhecimentos onde me permitirei a aprender com todos. Repetindo. Extrairei do meu trabalho o máximo de conhecimentos onde me permitirei aprender com todos. Ou seja, eu estou colocando aqui no meu cérebro, dizendo para a vida, para a oportunidade que eu tenho de forma de gratidão, que essas pessoas, elas contribuem com os meus conhecimentos, com o meu crescimento. E vou usar disso o máximo que eu posso. Não mais olhando as coisas ruins. Por mais desafiadoras que sejam. Claro que no primeiro momento vai ser difícil, mas eu vou repetindo isso durante o dia. Acordo de manhã, agradeço, tomo meu café e extrairei do meu trabalho o máximo de conhecimentos onde me permitirei aprender com todos, independente. Depois, o segundo mantra. O meu trabalho não são as pessoas. Elas fazem parte de um momento que transito na vida e na carreira. Olha que forte essa frase. O meu trabalho não são as pessoas. Elas fazem parte de um momento que transito na vida e na carreira. E por que isso, Patrícia? Por quê? Porque você vai fazer a seguinte pergunta. Se a pessoa é chata, faz a minha vida um inferno, só me prejudica, como é que eu penso numa coisa dessa? Então, esse é o ponto. É a forma que nós vamos olhar para uma oportunidade de uma coisa que não seja muito legal que esteja acontecendo com a gente. Ao invés de eu potencializar algo ruim que vai me fazer mal, eu vou tirar daquilo que se apresenta hoje para mim como uma dificuldade, riquezas de oportunidades para a minha evolução, para o meu crescimento. E tanto é que se eu não tivesse feito isso, hoje eu não teria virado uma pessoa especialista em habilidades emocionais e gestão de conflitos e em relações interpessoais entre pessoas, entre grupais. Deu para entender? Por quê? Porque essas questões, quando a gente se abre para o novo e para a oportunidade, a gente tende a crescer. Aí você vai me perguntar, Patrícia, mas e os rituais então? Onde entra e para que serve? Então vamos lá. Os rituais, eles são as práticas que irão reforçar os nossos novos padrões de pensamento. Eles vão nos ajudar. E como é que isso acontece? Eles vão nos ajudar a que a gente crie novos hábitos. Então, eu jogo para o meu pensamento mantras de oportunidades, onde eu começo a passar a ver situações que eu antes achava que era a pior coisa do mundo para mim, e agora eu estou começando a extrair oportunidades disso, e os rituais, eles vão servir para que eu adote uma nova prática, para que eu reforce as novas maneiras de pensar, os novos hábitos, ou seja, mudança de mindset aqui. É claro que eu não vou acordar da noite pro dia e vou pensar, nossa, a partir de agora eu tô amando o cara que tá me prejudicando. Não, isso é um treino. Você vai passar a ver coisas diferentes na medida que você joga para o seu cérebro. Como, por exemplo, você precisa, na verdade, o que eu quero dizer com esses rituais você precisa criar mais intimidade com as coisas que você faz e com as pessoas que você convive, tá? Focando no processo e não nas pessoas. Ou seja, trabalhando, fazendo a sua tarefa e não olhando mais a pessoa que está tentando te prejudicar, que tá mais dentro do que você faz, sendo o melhor nisso. Tudo bem? Esse é o primeiro ritual. Eu deixei mais 2 aqui, ó, que eu quero que vocês anotem, que eu não queria perder nenhuma frase, tá?
Então vamos lá, eu vou ler. Então primeiro você vai criar mais intimidade, vai se afastar desse imbróglio com as pessoas e vai pensar mais nos processos dentro do que você faz. Ou seja, se você é uma pessoa que trabalha, por exemplo, com faxina, você não vai ficar colocando a vassoura debaixo do braço, você vai ficar falando da Maria, do João, ruminando aquela energia ruim, trazendo coisas ruins pra você e que não vai te adiantar. Tudo bem? O que você vai fazer a partir de agora? Vai pegar a vassoura e vai ser a pessoa que melhor varre aquele chão. Esquece a Maria e vamos fazer muito bem o nosso trabalho. Tudo bem? Depois do segundo ritual aqui. Se afaste de pessoas que não desejam prosperar dentro do seu trabalho e se aproxime de pessoas que se destacam pelo profissional que elas executam e que são iniciadoras. O que significa isso? A partir de agora, você vai grudar nas melhores pessoas que você encontrar dentro da sua empresa. O que é uma pessoa iniciadora? Não é aquela pessoa que espera todo mundo pegar lá o primeiro prato para poder colocar comida. Ela vai levantar e vai pegar a partir do momento que alguém fala assim, pode ver, você já percebeu que é assim? A gente tá no buffet, tá numa festa, ou até mesmo tá no fim de festa, todo mundo na mesa comendo e com fome, aí todo mundo ali pegando salgadinho e tal, aí sobrou um, aí fica todo mundo conversando de uma de louco, olhando pra cara do outro, que ninguém quer pegar, que ninguém quer passar o esfomeado. Por quê? Porque as pessoas, elas têm mania de ficar prestando atenção no que o outro faz para eu poder fazer também. Se ela faz, eu também vou fazer. Isso são pessoas imitadoras, mas você é diferente. Você é um iniciador. Você vai levantar, vai pegar o seu prato ou vai pegar o salgado que tá ali e tá tudo bem. Certifique-se de que tem mais, pega e tá tudo certo. E consciência tranquila. Então, são com essas pessoas que você vai se juntar a partir de agora. Tudo bem? Depois, procure não falar de ninguém. E se falar, por favor, que fale apenas pelo profissional e exemplo que a pessoa é, mas nunca fala mal. Nunca fala mal. Por quê? Porque isso vai contra você. Amanhã, pode não vir hoje, mas amanhã, fatalmente, isso vai contra você. Tá dando pra entender? Muito bem. Depois, você vai fazer o seguinte. Você vai reunir esses mantras e esses rituais. E vai começar a criar novos hábitos. Isso é todo dia um pouquinho. Você não é para decorar. Não é uma coisa decorativa. Por isso que eu estou trazendo o mantra, ou seja, a forma com que eu penso, e o ritual, ou seja, a forma com que eu faço. Porque se tiver só um ou outro, agora se eu tiver os dois, aí é outra história. Tá certo, visionário? Isso ficou claro para vocês? Tá dentro? Conseguiu entender? Acredita que essas práticas irão fazer da sua vida uma vida mais leve, focando mais no resultado, você tendo exatamente aquilo que você quer, saúde mental, tendo condições de ser mais feliz no trabalho, buscando satisfação pela vida, porque esse é o ponto. Se a gente não tiver isso, como é que faz? Tá certo? Então, adote comportamentos que possam servir de exemplos. E não dê força, visionários, não dê forças às pessoas medíocres. Fuja, mas fuja sim, sem dó do foco que você tá dando a essas pessoas. Fez sentido para você? E olha só, semana que vem, nosso episódio e último 7, vamos continuar as lives, vamos continuar as aulas, mas eu vou trazer outros temas dentro da área comportamental em relação de pessoas para a gente conviver melhor, para a gente ser feliz no trabalho, para a gente buscar mais satisfação no nosso trabalho, convivendo com essas pessoas que a gente talvez ache até que é impossível um dia conviver bem, mas te garanto que é. A gente vai partir para o nosso 7º e último episódio, onde eu vou te dar ferramentas de forças e virtudes para você firmar a sua vida. Tá certo? Então, curta, compartilhe esse vídeo, assista ele de novo, se não ficou claro, se você quer tirar alguma dúvida, me faça algumas perguntas aqui. Se eu não conseguir te responder agora, deixa aqui nos comentários que eu vou responder, ou se você estiver vendo depois, deixe depois mesmo que a gente faça um corte bacana com um filé para vocês aqui, mas é importante vocês assistirem tudo, sentar com calma, tirar esse momento para vocês, um bom café, um bom chá, uma boa água, o que vocês quiserem, e anotem tudo. E não deixem de assistir os outros vídeos do canal que eu estou fazendo aqui semanalmente. Um vídeo complementa o outro. Isso tá claro para vocês? Então, visionários, um fortíssimo abraço.
que vocês tenham uma excelente semana e tamo junto na jornada, tá certo? Até!